os momentos da partida. Quando ele é avassalador, ele é impressionante. Você enxerga... Coisa que, por exemplo, o Flamengo do ano passado fazia bem, o Corinthians de 2015 fazia bem. É isso, você tem que criar em determinados momentos da partida, e aí é no primeiro e no segundo tempo, situações em que você consiga descansar, que você consiga repor o combustível necessário para você, mais uma vez, dar o bote e ser avassalador em situações definitivas. Quando você tenta isso o tempo todo, vai chegar um determinado momento que você já não tem mais gás e nem possibilidade de botar mais gás você vai ter. Então, eu acho que falta ao Atlético saber dosar certos momentos da partida. Fala, Serginho. Eu queria só pontuar que acho que não é uma questão só física, né? O Roger fala da questão do gás, mas é uma questão psicológica mesmo, né? Esse tipo de jogo, de você ir com voracidade para roubar a bola e ficar com ela, te exige mentalmente uma atenção absurda o tempo todo do jogo, né? Então, mas por que o Flamengo conseguia, né? Bom, primeiro, o Flamengo tinha jogadores mais experientes, tinha jogadores com passagens mais importantes por esquemas táticos mais rigorosos, digamos assim. Então, assim, eu acho que o elenco do Flamengo aprendeu mais rápido do que o elenco do Atlético. Está claro que não é só uma questão de física, né? Eu acho que tem uma questão mental complicada, porque isso demanda tempo. O Sampaoli precisa de tempo para colocar esse conceito na cabeça de cada jogador. E outra, se você não tiver esse esquema de bote com os 10 jogadores de linha fazendo isso ao mesmo tempo, não existe, né? Porque você escapa e aí quando você escapa é um caos. O caos que a gente viu ontem, por exemplo, no jogo contra o Bahia, que a gente viu no segundo tempo contra o Fortaleza. Esse tipo de esquema, ele não permite vacilo. Quando você dá o bote, tem que ser um bote definitivo, porque se escapou, dançou. Que é a história do que a gente estava vendo da imagem. Você tem 3 atrás e mais o Jair aqui. Ele faz um losango atrás. Então você abre espaço nas costas, onde o Guga errou o passe, mas que o Gilberto vem tomar aproveitando o vacilo, porque não tem ninguém no campo de defesa. Agora, um outro detalhe que é importante, em cima do que o Henrique falou, o São Paulo tem 23 jogos no campo, está muito abaixo de Inter e Flamengo nesse critério. Você outro dia comentava que os times de melhor ataque têm sido os times a ganhar o campeonato, né? O Inter lidera com a melhor defesa nesse momento do Campeonato Brasileiro. Melhor defesa é do Fortaleza. O Inter tem a melhor defesa dos times de Série A na temporada. Mas no Campeonato Brasileiro a melhor defesa é do Fortaleza. A gente vai falar um pouco sobre isso no nosso quadro. Boa! Fala, Henrique! Não, só pela questão física, que pesou muito, eu acho que tem mais um componente aí pra gente analisar, né? O Atlético, como eu citei nesses últimos jogos, ele não tinha 3 titulares. E é um elenco que eu acho que não tem a mesma reposição que o Flamengo, talvez nem que o Internacional. Talvez nem o elenco como o do Internacional o Atlético tenha nesse momento. É um elenco com muitos jovens no banco. E aí, sem os 3 titulares que estavam com as seleções, muitos dos reservas, que seria uma reposição num campeonato que a gente tem 5 mexidas para fazer em cada jogo, ou seja, você manter a parte física é diferente, é mais fácil, teoricamente seria mais fácil se todo mundo estivesse no mesmo nível técnico e de assimilação tática. O Atlético acho que sentiu a parte física também por perder alguns desses titulares em alguns jogos passados. Né? Os caras que estavam com a seleção não jogavam, entravam os reservas, e aí você era obrigado a lançar o Sábio com 16 anos na ponta direita na vaga do Savarino por falta de opção, por não ter jogadores de reposição. Então acho que o Atlético nessa janela já está se movimentando para tentar ainda oferecer mais peças ao Sampaoli. Tô achando que ele tá cobrando até pouco demais, porque já tem algumas coisas acertadas. O mosquito do Sampaoli picou o Henrique. É o mesmo mosquito do Lucha no Palmeiras, reclamando de barriga cheia. Não, mas isso aí depende muito. Eu acho que o elenco do Atlético é bom, cara. Eu acho bem melhor que o do Inter. Você quer jogadores convocáveis. Não, aí ele perde esses caras da data FIFA. Olha a linha de defesa, ele tem Mariano, que é o lateral direito reserva. Ele tem Igor Rabelo, zagueiro reserva, ou titular, porque aí depende que ele roda bastante ali. Aí você tinha até ontem o Fábio Santos, que era o reserva da lateral esquerda do Arana. Aí você tem Alan no meio campo, você tem o Marquinhos que jogou, o Marrone, você tem várias alternativas, o Zarate que acabou de chegar. Eu acho o elenco do Atlético bastante forte para esse Campeonato Brasileiro. Mas a questão, Henrique, peças tem. O problema é característica. Você não tem um zagueiro que faça o trabalho do Alonso.
Você não tem um jogador de meio que faça o trabalho do Natan. Cadê a o expectativa Gabriel? com o Zarate ele é essa. deixou de usar o Gabriel assim? Aí a gente tem que acreditar na observação de treino dele, né, Roger? É isso. Ele tem tido mais tempo de treinar, inclusive, que os outros. E vai voltar a ter agora, que os times vão voltar a olhar para Libertadores, Copa do Brasil. Ele não tem isso. Então, são diagnósticos que ele fez. O Otero, por exemplo, quem olhava a característica dele, a forma de jogar do Atlético, imaginava ele tendo um espaço no elenco, como o Savarino tem, brigando ali na ponta. Só que uma leitura do Sampaoli definiu que ele não tem condição. Então ele quer reforços com as características que ele deseja, para dar uma encorpada no time e ter opções. E uma coisa é a gente analisar o elenco do Atlético de acordo com a qualidade média de elenco no Brasil. Outra coisa é brigar com o Flamengo, né, gente? Se ele quer ser campeão, ele quer ter algo mais perto do que o Flamengo tem à disposição. Porque eu não tenho muita dúvida de que o Sampaoli, com o que o Flamengo tem em termos de material humano, entregaria um bom time de futebol. A amostragem da carreira dele nos leva a imaginar isso. Então ele exige do Atlético algo perto, uma reposição do time similar. O do Inter é melhor que o do Atlético. É que o Não tenho Galo... dúvidas. E o Inter perdeu jogadores importantes, né? Ou os mais importantes. O Saraiva, pela direita, estava fazendo um grande campeonato. E o Guerreiro. E o Guerreiro, centroavante. É que o Galo, ao contrário do Inter, tem jogadores convocados. E aí os desfalques parecem mais feios. Agora, Henrique, tem mais algum jogador aí que não sirva pro Sampaoli pra gente acertar a próxima contratação do Corinthians? Que todo mundo que não serve pro Sampaoli, o Corinthians anuncia ainda nesse campeonato. Tem mais algum aí dispensado? Rapaz, não consigo pensar aqui de cabeça, não. Eu acho que não tem, não. Acho que ele não vai liberar mais ninguém. A própria liberação do Fábio, eu entendo que tenha sido um acordo muito que tenha partido do jogador. Eu acho que o Fábio não estava fora dos planos, embora tenha jogado muito pouco com o Sampaoli, eu acho que ele queria contar com ele. Né? O Gabriel foi tentado e o Sampaoli também não quis liberar. Eu acho que ele pensa que ele já tem um elenco enxuto, um elenco com algumas dificuldades de reposição, como ele vem citando. Então não pode mais abrir mão de ninguém, a não ser que cheguem reforços, né? Eu acredito que o Atlético ainda traga mais um, talvez até mais 2 jogadores. Henrique, para essa função do Sabinho aí, do menino de 16 anos, que foi colocado com o Savarino na seleção, o que aconteceu com o Marquinhos? Que ele começou o Marquinhos de titular no início do campeonato. E aí, agora, mesmo com os desfalques de jogadores convocáveis, o Marquinhos não está sendo nem mais utilizado. Você viu o jogo lá em Fortaleza, contra o Fortaleza? Você viu o Marquinhos entrando no intervalo? Vi. O que você achou do segundo tempo dele? Não, bem ruim, mas aí é um trabalho do treinador também. Eu acho que o Sampaoli achou mais do que você. Eu acho que o Sampaoli ficou até constrangido com o que ele mostrou. Eu acho que o Marquinhos também perdeu um pouco de parte física. Ele teve uma lesão. Então, é esse ponto que eu queria chegar. Se teve algum problema físico, alguma lesão, alguma coisa mais importante. Porque jogar mal, jogar bem, um jogo, você tira do contexto. Tem coisa que você não vai ouvir o técnico falar. Aconteceu. Tem coisa que você não vai ouvir o técnico falar e não vai expor o jogador. Só que a partir do momento que o Marquinhos era um jogador, um dos mais utilizados do banco, antes da lesão, antes da pausa da pandemia, e depois passa a ser uma opção, além do jogador de 16 anos, que está claramente cru ainda, você entende o que está acontecendo. Até por ver ele jogar em campo e ver que ele está abaixo. Então acho que ele espera uma questão física do Marquinhos aí a ser resolvida nos treinos para que ele recupere o seu espaço no time. O Sampaoli não tem essa. Ele chegou a usar o Mailton adiantado como um ponta pela direita para não ter que colocar o Marquinhos no jogo. Então, acho que existe uma decisão tomada nesse momento do Sampaoli em relação ao Marquinhos. Eu te perguntei, porque me chamou muita atenção alguma coisa tem. Fala pra você. E observou muito bem. Num ponto, outra coisa que o Roger falou que o Gabriel não está machucado. O Gabriel pode ser entrar nessa conta do Rizek. Porque o jogador que não serve para o Sampaoli. Eu tinha certeza, e eu estava enganado, que o Gabriel seria, por ser rápido, um zagueiro muito utilizado pelo Sampaoli. E técnico, né, PVC? E aí ele jogou técnico e rápido. E ele foi usado como volante na estreia contra o Flamengo no Maracanã e depois ele desaparece, né? Semana que vem tá no Corinthians, hein? Tá precisando de zagueiro. O Corinthians, semana que vem tá anunciado no Corinthians. Vocês ficam dando essa ideia aí? O Gabriel chegou a ser lateral no jogo contra o América também, pelo Campeonato Mineiro. Como zagueiro mesmo, eu não me lembro dele ter sido utilizado pelo Sampaoli. E eu tinha a mesma leitura que o PVC. Eu falei, poxa, por característica, o Gabriel vai jogar e o Hever já era. O Hever ontem foi lamentado no final do jogo pelo Sampaoli. A lesão do Hever, forçando o Sampaoli a fazer uma mexida no intervalo para colocar o Rabelo. E ele achou que... Ele não quis dizer isso abertamente, mas ele disse, a gente fez uma mudança de peça, não é uma mudança tática, mas que impactou no time. O Rabelo não fez um jogo como o Hever fez na partida de ontem. Então eu acho que o Sampaoli, ele observa muita coisa nos treinos e nos surpreende. A gente às vezes acha que um cara não vai jogar e joga. O Savarino,
encaixou tão bem no time dele que a gente acha que foi indicação dele. Mas veio com o Dudamel lá no início do ano, né? Porque tinha treinado o Savarino, o Dudamel tinha treinado o Savarino na seleção. Então, assim, as coisas têm surpreendido bastante. E ele está muito empolgado com o Zaratio. A informação que se teve foi a seguinte: o Zaratio não foi uma indicação dele, foi algo que chegou para o Atlético através de um empresário. Olha, Matias Zaratio, meia do Racing, tem interesse em se transferir para o futebol brasileiro. Se a diretoria do Atlético quiser, a gente pode abrir negociação com o Racing. E esse nome foi levado ao Sampaoli, e o Sampaoli ficou impressionado. Ele falou, esse cara está no mercado, pode trazer ontem. Porque ele tem várias aplicações no meio campo, ele pode me dar uma profundidade enorme de elenco, já está treinando. Então, um cara que o Sampaoli, eu acho que vai botar para jogar de pronto. Talvez não como titular, mas entrando sempre, brigando de fato pelo espaço. É esse tipo de jogador que ele quer. Um cara com a cara do time dele. Não elenco para ter número apenas. Ele tem o interesse em trazer reforços mais pontuais. Só espero que não traga um Cueva para causar algum tipo de problema aí. Ontem o Sampaoli falou mais em demérito do Galo do que em mérito do Bahia para explicar o resultado em Salvador. Dá uma olhada. Un juego difícil de explicar porque el rival llegó la primera vez al arco nuestro a los 25 minutos del segundo tiempo. Nosotros no pudimos concretar ni en el tiempo de aproximación ni en la contundencia. Yo creo que el partido en realidad lo regalamos nosotros, se lo regalamos al rival. O sea, no había ninguna posibilidad que Atlético pierda este juego. Y lamentablemente lo regalamos con acciones demasiado groseras. Entonces, la explicación del partido no tiene que ver con qué hizo el rival, sino lo que hicimos nosotros. Un partido totalmente controlado, lleno de superioridad y poca eficacia en las dos áreas. Perder un partido con la facilidad que lo perdimos me pareció muy extraño. Não foi muito politicamente correto com o adversário dele, mas se ele acha isso, que fale. Se é a opinião dele, que fale. Ô Henrique Fernandes, você concorda com essa opinião? Cara, eu acho que isso aí é diminuir demais a atuação do Gilberto, a maneira como o Bahia se comportou no segundo tempo. O Daniel também entrou muito bem. As mexidas, não sei se foram se foram mexidas planejadas pelo Mano. Por exemplo, o Cleison teve uma entorse no primeiro tempo e eu fiquei surpreso ele chegar ao intervalo, porque a imagem era muito clara. Mas o fato é que a entrada do Gilberto fez com que a defesa dele não conseguisse lidar com a figura de um centroavante. É um problema recorrente. O Botafogo usou 2, causou desconforto. O Fortaleza não usou nenhum, por outro lado, e conseguiu o seu resultado. O Felipe Cardoso deu trabalho no jogo contra o Fluminense. Então, eu acho que é algo para adequar também a linha defensiva. Mas eu tendo a concordar com ele quando ele aprofunda a análise, né? Ele diz, a gente teve um volume, a gente tem uma proposta de ter volume e chance e correr risco. Se a gente não faz o gol lá na frente, a gente vai sofrer. A gente vai perder jogos, né? E ele citou ações grosseiras, não precisa dizer que ele está se referindo ao Guga, que é um erro técnico individual ali. O Guga tinha certa pressão, mas se ele retrocede um pouco e espera os jogadores, os companheiros se posicionarem para que se criem linhas de passe mais claras, ele tinha tempo para isso, ele poderia ter feito. Ele se precipitou no recuo e ali acarretou um segundo gol. E aí entra a parte física, psicológica e o Bahia cresce no jogo e a derrota se consolida. Mas o São Paulo não deixa de estar 100%, pelo menos 50% certo. Eu acho que o Atlético deu muita brecha para a reação do Bahia. Se tivesse sido preciso no primeiro tempo, não haveria essa brecha, não haveria espaço para o time do Mano. Valeu, Henrique. Grande abraço para você, meu velho. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Cara, sobre o Gilberto, o DVD do Gilberto é um negócio de louco, né? Porque os gols que ele marca são todos gols de muita força física, não é? De muita força física. Você vê só os melhores momentos do Gilberto, parece que é um monstro de jogador. É que ele não consegue repetir isso, né? Não dá uma sequência, né? Não De dá boas sequência, atuações. né? Tanto que ele estava na reserva ontem. Exato, mas o DVD dele é fantástico, imbatível. Ele estava em uma fase, a torcida do Atlético, no meme com o gol do Gilberto, o segundo da bola recuada pelo Guga, mal recuada, com o gol do Ronaldo contra a Lituânia em 96. Lembra que ele passa pelo goleiro com o gol aberto e toca pro gol? Sim. Se a gente